Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, as nossas Bíblias, mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler o versículo de número 12. João 8, apenas o versículo 12. João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade que temos, ó Deus, de nesse dia, o dia do Senhor, nos reunirmos aqui na Tua casa, Pai, para juntos prestarmos um culto de louvor ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor trouxe cada um de nós até aqui, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, nos dá condições para Te cultuarmos de portas abertas aqui neste lugar, neste dia. Agora, Pai, eu quero Te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor fale com cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo abra o entendimento, Senhor Deus, que a Tua palavra não volte vazia aqui nesta noite, que o Senhor dê a instrução à Tua igreja, e se porventura aqui no nosso meio, nesta noite, houver alguém ainda que ainda não Te conhece, houver alguém, Pai, que ainda não foi trazido das sombras para a luz, que esta noite seja uma noite de salvação. Tua palavra faça a obra aqui neste lugar, ó Deus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, primeiro domingo do ano, nós estamos juntos pela primeira vez como igreja, pastor, como um relacionamento novo. E é novidade mesmo, né? Criam-se expectativas, né? Todos nós queremos nos conhecer melhor, tanto da minha parte, da parte da minha família, com relação à igreja, e é recíproco também da igreja com relação a nós. Então, nesse tempo de novidade, meus irmãos, nesse novo ano, tudo é esperado. Tudo é novidade, assim como uma criança quando nasce. Quando a criança nasce, tudo é novidade. Nós, há 2 dias atrás, começamos um novo ano. E quando um novo ano começa, é como uma criança que nascesse, ou uma criança que viesse à luz pela primeira vez. E você sabe por que nós usamos esta expressão, né? Vir à luz, ou a mãe dar à luz uma criança? É porque a primeira coisa que a criança enxerga quando nasce é a luz. Então, um novo ano nasceu, ou quando uma criança nasce, uma nova criança nasce, a primeira coisa que ela enxerga é a luz. E porque nós temos luz, meus irmãos, nós temos vida. A luz é necessária para a vida. Ninguém consegue viver sem luz, né? Todos precisamos de luz, e eu creio que nenhum de nós que está aqui nesta noite consegue viver sem a comodidade da luz elétrica. Nós estamos acostumados com isso, a nossa geração está acostumado com isso. Às vezes nas nossas casas, no nosso trabalho, nós acendemos a luz até mesmo quando o sol brilha lá fora, porque a gente quer mais claridade, a gente quer mais iluminação. Mas nem sempre foi assim. Os nossos antepassados, eles não dispuseram deste conforto. Os nossos antepassados, pais, avós, bisavós, eles acordavam bem cedo, antes de nascer do sol, para começar o seu dia, para o trabalho, seja em casa ou fora de casa. E eles aproveitavam o máximo da luz do sol para o seu dia.
E quando o sol se punha, os nossos antepassados já estavam em casa, já estavam se preparando, ou já haviam jantado, jantavam cedo, né? Principalmente o pessoal que morava em sítio, não tinha luz elétrica, eles jantavam cedo, e esse horário muitos já estavam se preparando para dormir, e alguns já estavam até dormindo. A única luz que essas pessoas possuíam era um lampião, uma lamparina, talvez algumas velas, e nós estamos acostumados com a luz elétrica. Mas até hoje existem algumas pessoas que ainda vivem dessa forma, com pouca luz, né? Com uma luz precária. A nossa família passou por uma experiência dessas na semana passada. Como os irmãos sabem, nós nos mudamos para cá na quarta-feira, e na segunda-feira à noite nós estávamos terminando de encaixotar as últimas coisas. Deu uma chuva forte lá na cidade onde nós morávamos e acabou a luz. Acabou a luz, e a gente precisava de luz para terminar de desmontar os últimos móveis, encaixotar os últimos utensílios, e ali nossa família tendo que se virar com lanterna de celular, que é fraca, tendo que se virar com algumas velas, com pouca luz, para que a gente conseguisse terminar a arrumação. Então, de fato, meus irmãos, mesmo que seja pouca luz, nós não conseguimos viver sem luz. Mas tem gente que vive. Tem gente que vive sem luz. Tem gente que vive sem a luz. E eu não estou falando agora, meus irmãos, da luz elétrica. Eu falo da luz do mundo. Tem muitas pessoas que vivem sem a luz do mundo, que é Jesus. Não conseguem viver sem a luz elétrica. Mas para elas não faz falta, elas não sentem falta de viver com Jesus. Elas vivem sem a luz que é Jesus. E aqui em João 8,12, Jesus ele afirmou categoricamente que ele é a luz do mundo. E aí nós precisamos entender o contexto. Por que Jesus falou isso? Em que momento, em que condição, em que situação Jesus disse estas palavras? Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 7 do Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus ele foi para Jerusalém participar de uma festa, a festa dos tabernáculos. Os judeus, eles tinham 3 grandes festas anuais: a festa do Pentecostes, a Páscoa e a festa dos tabernáculos. E nesta festa, meus irmãos, a festa dos tabernáculos, os judeus eles se reuniam em Jerusalém, no templo, para relembrarem os 40 anos que Deus guiou o povo de Israel no deserto. Por isso que chama festa dos tabernáculos. Tabernáculo é uma tenda, né? A casa do Senhor ficava no início num tabernáculo, numa tenda. Não era uma construção fixa como um templo, mas era uma tenda, uma barraca, e as pessoas também não tinham suas casas fixas. Os primeiros os primeiros crentes ali no Antigo Testamento, eles moravam em tendas, em tabernáculos, por isso desta festa. E na festa dos tabernáculos, meus irmãos, por toda a cidade de Jerusalém eram acesas lâmpadas a óleo. Então não havia energia elétrica, obviamente, mas a cidade de Jerusalém ficava toda iluminada com aquelas lâmpadas que eram abastecidas com azeite de oliva, e ali acendia-se um pavio e iluminava a cidade toda. No templo de Jerusalém eles acendiam grandes candelabros, onde também iluminava todo o templo. Então na festa dos tabernáculos, queridos irmãos, toda a cidade, todo o templo ficavam iluminados. E por que eles acendiam essas luzes? Para lembrarem da presença de Deus com o seu povo no deserto. Os irmãos devem se lembrar que durante os 40 anos no deserto, Deus se fez presente com o povo através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. De dia, debaixo do sol escaldante do deserto, aquela coluna de nuvem, ela servia para proteger o povo do sol, fazendo sombra para eles, e também aquela coluna de nuvem, ela andava e assim guiava o povo na sua caminhada.
Acontece que à noite a temperatura no deserto ela inverte. De dia chega a 56 graus Celsius, à noite cai para menos de 10. Então à noite Deus ele se fez presente no deserto numa coluna de fogo que servia para aquecer o seu povo nas noites frias do deserto e também para iluminá-los. E a luz ali iria também afastar os perigos do povo, possíveis animais selvagens que haviam no deserto. Então a luz ela servia como claridade, como iluminação, como proteção para o povo de Israel no deserto. Era a presença do Senhor. Por isso, Jesus aqui em João 8,12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Vejam, ele diz eu e mais ninguém. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vemos a exclusividade da luz. É apenas Jesus e não outro. Se você se lembra de João 14,6, Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele chama para si a exclusividade, ele é o único caminho, é o artigo definido, não é um caminho, uma opção. O caminho, a verdade, a vida, a luz do mundo. Ele não é uma das luzes, ele é a única luz do mundo, ele é exclusivamente a luz do mundo. E ele diz aqui: eu sou a luz do mundo. Aqui no Evangelho de João nós vamos ver por 7 ocasiões diferentes Jesus dizendo: eu sou. Jesus é o mesmo Deus, eu sou, do Antigo Testamento, aquele Deus que apareceu, que estava presente diante de Moisés na sarça que ardia e não se consumia, e Moisés perguntou: qual é o teu nome? E Deus respondeu para ele: eu sou. É Jesus. Aquele que estava na sarça é Jesus. Eu sou o único, eu sou o único que ilumina o mundo. Quando o dia começa, meus irmãos, e daqui a algumas horas o dia vai começar novamente, só existe uma estrela brilhando no céu, iluminando a terra. Que estrela é essa? O Sol. O Sol é exclusivo. O Sol, existem muitas outras estrelas, mas a que ilumina a terra durante o dia é apenas o Sol. Ele está lá sozinho, iluminando o céu da o céu diante da terra. E para a terra a luz do sol é exclusiva. E o profeta Malaquias ele fez uma comparação do sol com aquele que viria a ser a luz do mundo. Malaquias capítulo 4 versículo 2, primeira parte, a parte A, diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. 400 anos antes de Cristo, Malaquias falou assim: olha, vai nascer o sol da justiça, vai nascer aquele que vai brilhar, vai nascer aquele que vai trazer salvação em suas asas. 700 anos antes de Cristo foi a vez do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 9 versículo 2, que ele escreveu o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a sua luz. Ou seja, para aqueles que andavam na escuridão, nas trevas, 700 anos antes de Cristo, Isaías falou assim: vai nascer, vai vir aquele que vai resplandecer a luz. E Zacarias, o pai de João Batista, relaciona essas duas profecias, tanto de Malaquias como de Isaías, para o menino que nasceria na manjedoura, que é Jesus. Assim, meus irmãos, Jesus é o único que salva da morte. Jesus é o único que, como nós cantamos, traz luz para as sombras, que traz salvação, que traz vida. Sem luz, meus irmãos, só haveria morte. Como eu disse, ninguém consegue viver sem luz. Sem luz não existe vida. Por isso, o primeiro ato criativo de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, foi a luz.
A vida na terra, meus irmãos, só passou a existir depois que a luz foi criada. Sem luz não tem vida. Para que exista vida, deve haver primeiro luz. Entretanto, meus irmãos, Jesus não traz apenas luz, vida física. Jesus não apenas cria e dá vida física para o nosso corpo, mas Ele também dá vida espiritual. Ele salva a nossa alma da morte, das trevas espirituais. Como eu já disse, Jesus estava em Jerusalém na festa dos tabernáculos. E aqui no capítulo 8, na primeira parte que nós lemos agora há pouco, Jesus foi confrontado por alguns homens, escribas e fariseus, que trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério. E ela deveria ser morta pela lei de Moisés. Só que Jesus, ele agiu com misericórdia. Enquanto homens acusavam aquela mulher do seu pecado, Jesus disse: eu não te condeno. Não significa, meus irmãos, que Jesus estava, como eu disse agora há pouco, passando a mão na cabeça daquela mulher, passando pano, como alguns dizem. Não, Jesus estava perdoando os pecados dela, trazendo luz para as sombras que aquela mulher vivia e dizendo para ela: vai, não peques mais, eu te perdoei, eu te trouxe para a luz, continue andando na luz. É isso que Jesus faz, meus irmãos. Ele traz vida espiritual. E como você sabe, meus irmãos, a vida não tem preço. Qual o valor de uma vida? Quanto custa uma vida? Nesses 2 últimos anos de pandemia, nesses dois últimos anos nós passamos a refletir melhor sobre a vida humana, diante de tantas coisas que aconteceram conosco, diante de algumas vidas que se foram, inclusive. Mas nós não podemos, meus irmãos, ser nécios de nos apegarmos à vida aqui e agora. Sim, o Senhor Jesus é aquele que nos dá a vida aqui e agora, a vida física, vida para o nosso corpo, respiração, oxigênio. Mas esta vida que nós temos aqui, meus irmãos, não é eterna. Nós não vamos viver nesse mundo eternamente, nós não vamos viver nesse mundo para sempre. Mas nós sabemos que a nossa vida aqui neste mundo um dia vai terminar. Nós sabemos que a nossa vida aqui nesse mundo um dia terá o seu último dia, um dia terá o seu fim. Por isso que o cristão, ele vive com Cristo. Por isso que o cristão, ele anda na luz, que é Cristo Jesus. E por isso que o cristão sabe que a pior coisa que pode acontecer com ele é morrer. Ou será a melhor? Porque conforme escreveu o apóstolo Paulo, ele disse que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para o apóstolo Paulo, morrer com Cristo era melhor ainda do que andar e viver com Cristo. Então você está preparado? Você tem vivido com Cristo, vivido andando na luz que é Jesus Cristo? E você está preparado para morrer com Cristo, entendendo que quando você morrendo com Cristo, você estará diante da luz eterna e não será enviado para as trevas eternas? É disso que Jesus está falando. Por isso que, voltando os nossos olhos aqui para João 8,12, a segunda parte de João 8,12, ele disse assim: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas. Meus irmãos, há pouco mais de uma semana atrás, nós tivemos o Natal. E no Natal, as pessoas iluminam suas casas, seus comércios, iluminam a cidade com luzes. Muito bonito. É muito bonito você ver a cidade iluminada, você ver árvores iluminadas, você ver ruas, casas iluminadas. A cidade de Gramado, do Rio Grande do Sul, ela é famosa no país inteiro e até fora, com o seu chamado Natal Luz, em que toda a cidade fica iluminada.
Porém, meus irmãos, o que muita gente se esquece ou nem sabe é que as luzes no Natal, elas não são apenas decorativas, mas elas são simbólicas. As luzes de Natal nos lembram que a luz do mundo veio. A luz veio a este mundo, como disse Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu grande luz, os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus, meus irmãos, veio para brilhar a sua luz nos corações daquelas pessoas que viviam nas trevas, que viviam sem esperança, que viviam com medo, que viviam tristes. Jesus, ele veio para trazer alegria, Jesus, ele veio para trazer vida, Jesus, ele veio para trazer salvação, Jesus, ele veio para trazer paz. Enquanto pessoas sem Jesus vivem desesperadas, ansiosas, sem saber o que vai acontecer com elas nesse ano, com medo de muitas coisas, Jesus é aquele que nos traz a sua luz, e essa luz nos dá paz, nos dá descanso, nos dá consolo, queridos irmãos. Por isso, não dá para viver sem luz, não dá para você ficar sem luz. Quem aqui nunca acordou de madrugada para ir ao banheiro e não quis acender a luz, e você deu aquela, topou o seu dedão no pé da cama, ou numa porta, ou numa parede, ou às vezes nem um dedão, nem a cabeça mesmo, você bateu a cabeça em algum lugar. Por que você fez isso? E eu também já fiz isso. Porque nós não tínhamos luz. Quando a gente não tem luz, a gente acaba fazendo o que não deve, acaba andando por onde não deveria andar. Se o seu carro tiver com os faróis apagados, possivelmente você vai errar o caminho, possivelmente você não vai enxergar um buraco. A luz, meus irmãos, ela nos guia, seja andando a pé, seja andando dentro de um veículo, ela nos guia. E Jesus, meus irmãos, é o nosso guia, porque Ele é a luz. E vejam, meus irmãos, até mesmo na pior hora da nossa vida, até mesmo quando andarmos pelo vale da sombra da morte, o que diz o salmista? Tu estás comigo. Até mesmo quando você estiver prestes a fechar os seus olhos, quando você não verá mais a luz deste mundo, a luz física deste mundo, a luz do mundo, que é Jesus, estará com você. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E vejam, meus irmãos, daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. E na Santa Ceia nós nos lembramos que aquele que é a luz do mundo sofreu as trevas no nosso lugar. Quando você participa do pão, você se lembra que o seu corpo foi partido. Quando você participa do cálice, você se lembra que o seu sangue foi vertido. Jesus, meus irmãos, ele sofreu as trevas do inferno, o castigo, como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus, naquela cruz, diz o texto bíblico que houve trevas sobre a terra. Jesus experimentou as trevas infernais, as trevas da ira de Deus sobre si, para que nós tivéssemos luz. Ele foi para a escuridão, para que nós tivéssemos luz. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Desta forma, meus queridos irmãos, eu quero concluir com algumas aplicações. Nesse primeiro domingo do ano, um ano que nós sabemos que teremos muitos desafios pela frente, sejam desafios profissionais, sejam desafios econômicos, sejam desafios sanitários, pessoais, familiares, espirituais, eclesiásticos. Temos muitos desafios neste ano. Mas veja, alegre-se. Alegre-se naquele que te deu a luz, que é a própria luz. Algumas crianças têm medo do escuro, alguns adultos também. E algumas crianças precisam de luz para dormir, elas não dormem no escuro, precisam lá de ter um abajur, ou às vezes nem abajur resolve, tem que ficar com a luz do quarto acesa.
E aí, quando você acende a luz, aquela criança tem segurança. Jesus, que é a luz do mundo, se Ele está presente na sua vida, você tem segurança. Como diz o hino, né? Que segurança tem em Jesus. Então, não tenha medo. Muitas pessoas, meus irmãos, estão vivendo com medo na nossa sociedade. E essa pandemia acentuou o medo nas pessoas. As pessoas têm medo de ficar doente, medo de perder um ente querido, medo de perder o emprego, medo de empobrecer, medo do futuro, medo de morrer. Mas assim como uma criança perde o seu medo ou não sente medo quando a luz do seu quarto fica acesa e assim ela dorme com o quarto iluminado, não tenha medo, não temas. Cristo está com você. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus da providência. Apegue-se à sua luz. Nada vai acontecer nesse ano que não seja da vontade dEle, e Ele está com a sua luz guiando a sua vida. Segundo, meus irmãos, segunda aplicação: proclame as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi isso que o apóstolo Pedro escreveu à igreja, né? Lá em 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vivia nas trevas, eu também. Jesus trouxe luz para as sombras. As sombras que você andava e que eu andava, Jesus trouxe luz. Ele te buscou, Ele te resgatou, Ele te deu vida, Ele te deu salvação, Ele tirou o seu medo, Ele colocou alegria no seu coração, paz na sua vida. Então conte isso para as pessoas. Meus irmãos, a nossa geração é a geração mais indesculpável para pregar o Evangelho, porque nós temos muitos recursos. Você tem o boca a boca, você tem as pessoas com quem você convive, você tem meios eletrônicos, você tem redes sociais. Existem inúmeras ferramentas que o Senhor nos dá para falar a outros daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Você que é pai, você que é mãe, eu também sou pai. Quando os nossos filhos nasceram, você não contou para todo mundo? Se o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta nasceu agora na era da rede social, primeira coisa que você fez no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp, não foi colocar a foto lá do neném recém-nascido? Você quer contar para todo mundo uma notícia boa? Meu filho nasceu, ele veio à luz. Então fale para as pessoas que você nasceu de novo, que Jesus te tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Não esconda isso das pessoas, fale para elas, porque tem muita gente que vai passar 2022 com medo, preocupado, ansioso. Fale para as pessoas: não tenha medo, não se preocupe, tenha fé em Jesus, confie em Jesus, corra para a luz que é Jesus. Muitas pessoas, meus irmãos, amanhã, você vai para o seu trabalho amanhã, né? Primeiro dia útil, você vai encontrar colegas insatisfeitos. Poxa vida, acabaram os feriados, acabou o Natal, acabou o Ano Novo. Vão reclamar que tem que pagar IPTU, tem que pagar IPVA, tem que pagar a matrícula da escola. A gente tem que pagar essas coisas mesmo. Mas você que conhece a luz que é Jesus, você fala assim: olha, a vida é assim mesmo, mas Jesus, Ele tira o medo, Jesus nos sustenta, Jesus cuida de nós. E finalmente, meus irmãos, a última aplicação: seja a luz do mundo. No Sermão do Monte, em Mateus 5, 14 a 16, Jesus ele afirmou aos seus discípulos o seguinte: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Meus irmãos, Jesus está falando que a luz ela tem que ficar no lugar de destaque. Ela não fica debaixo de um móvel. As nossas lâmpadas elas ficam no teto para iluminar o ambiente. Numa noite de lua cheia, lá no alto, com o céu aberto, é bonito de se ver a lua brilhando no céu, lua cheia. Mas eu não sei se você sabe que a luz da lua, ela não é uma luz própria. A lua não tem luz. Que luz é essa então? Nada mais é do que o reflexo da luz do sol. A luz do sol, ela é refletida na lua, e a lua então reflete essa luz aqui na terra. Da mesma forma, meus irmãos, nós não temos luz própria. Nós não conseguimos produzir luz espiritual, mas Jesus, que é a luz do mundo, Ele brilhou a sua luz em nós, e assim como o sol reflete a sua luz na lua, e a lua ilumina a terra, a lua cheia ilumina a terra, Jesus, Ele reflete a sua luz em nós, e nós brilhamos. Por isso que Jesus também fala: vocês são a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, mas vocês, igreja, também são a luz do mundo. Então brilhem, mostre para as pessoas, não apenas fale, não apenas pregue, mas também viva o que você prega. Mostre para as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida, não apenas com palavras sim, mas com atitudes, com um bom testemunho, demonstrando na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, onde quer que você esteja, que Jesus é luz e que a luz dele brilha em você, e assim você brilha. Eu creio, meus irmãos, que o Senhor Jesus, a luz do mundo, quer usar a Igreja Presbiteriana de Adamantina para brilhar na cidade de Adamantina. Eu creio nisso. E você, um adamantinense, que já mora aqui há muito mais tempo do que eu, você conhece pessoas que vivem nas trevas. Você conhece pessoas que estão com medo, ansiosas, desesperadas. Então, a partir de amanhã, se você já não faz isso, se você faz, continue. Brilhe a luz do Senhor Jesus Cristo, onde você estiver. Mostre para as pessoas Jesus. Mostre para as pessoas que você serve um Deus vivo, um Deus que tirou o medo do seu coração, um Deus que morreu por você e que te deu vida. Se houver porventura alguém aqui no nosso meio que ainda não crê nesse Deus, entregue a sua vida para Ele, corra para a luz, e Ele vai te dar a luz da vida, a vida eterna. Que Ele nos abençoe, meus irmãos.